Olá, bom dia, 18 de abril, um domingo, graça e paz. No Facebook eu li uma frase hoje que dizia assim: por que levar a vida tão a sério, sendo que a vida é uma alucinante aventura da qual não sairemos vivos? Irmãos e irmãs em Cristo, o nosso Senhor, estava em meio à multidão e um homem gritou para ele pedindo que ele ajudasse, interferisse numa questão de herança, ao que Jesus disse que não lhe cabia. É triste que, tendo aquele homem, aquela multidão, aquelas pessoas, a oportunidade de ouvir os ensinamentos de Cristo e também presenciar os seus milagres, e alguém se interesse em questões de herança numa hora dessa. E aí Jesus então disse, no capítulo 12 de Lucas, versículo 15, prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus fez a seguinte comparação. Havia um homem rico cujas terras deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar todas essas colheitas? O que é que eu vou fazer? Ah, já sei. Disse de si para si mesmo, vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas e junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. E quem ficará com tudo o que você guardou? E Jesus concluiu, isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas não são ricos para Deus. Caros irmãos e irmãs em Cristo, não é bom a gente falar sobre um texto desse com amargura, porque aí a gente acaba falando mal das pessoas que ajuntaram algumas riquezas, alguns talvez com muito trabalho e com muita dedicação. Não é essa a minha intenção aqui. Mas tem um ensino fundamental nesse texto, e esse texto nos diz que é muito importante tomar cuidado com a avareza, ou seja, esse apego exagerado a bens, a posses, né? Um apego excessivo, pois mesmo que o homem tenha muitos desses bens, isso não garante a vida, nem a vida terrena, quanto mais a vida eterna. Ainda hoje uma pessoa me falava a respeito do seu plano de saúde, tão caro por esses dias, mas que há uns dias não lhe garantia nem sequer um quarto de hospital ou UTI quando tudo estava lotado. E é interessante a gente observar algumas coisas. Primeiro, o homem já era rico. O texto diz que ele era um homem rico. Ou seja, ele já havia sido abençoado anteriormente, de alguma forma. Segundo aspecto, ele foi novamente abençoado, agora com uma grande colheita, o que lhe traz um problema. Mas primeiro, uma vez que ele era um homem abençoado e recebeu uma nova bênção agora com essa colheita, era de se esperar que ele fosse grato, que ele se apresentasse a Deus para a gratidão, para o louvor. Nada disso aparece na história que Jesus conta, e Jesus conhecia o coração das pessoas, naturalmente. Este homem não se lembra de Deus, nem para agradecer e nem para se dirigir a Ele para pedir uma orientação. Ele não consulta a Deus com este seu problema de ter uma super colheita. Ele, antes, ao invés de procurar a Deus, ele fala de si para si mesmo. E agora, o que eu vou fazer? Ele procura encontrar a solução sozinho, deixa Deus de fora e tampouco pensa em compartilhar um pouco desse muito que agora tem. Ele só ouve a si mesmo. E quando a gente ouve só a si mesmo, então muitas perguntas ficam sem resposta ou muitas respostas estão erradas. E então a solução a qual ele chega, a solução que ele vê diante de si, é construir maiores e novos armazéns para guardar tudo
o que tem, tudo o que tem, então sim ele vai viver bem, quando tiver mais esse tanto guardado. E como ele já era um homem rico, talvez ele até nem precisasse dessa colheita. E provavelmente depois dessa ele tivesse ainda outra, ele continuaria pensando do mesmo jeito, porque ele estava voltado com avareza para os bens. E o seu olhar seu coração estava nisso. Então, vem para ele a triste notícia. Esta noite não vai passar desta noite, você vai morrer. Quantos e tantos que se deitam para um descanso de algumas horas e jamais acordam aqui, pelo menos para esta vida. E ele é lembrado, nós todos somos lembrados nessa parábola da finitude da nossa vida. Quantas vezes eu ouvi ao longo dos anos as pessoas dizerem: bah, agora essa pessoa estava tão bem, agora tinha conseguido isso, tinha conseguido aquilo, agora tinha se aposentado e ia começar a viver e agora morreu. Ora, não há nenhuma perspectiva de que nós possamos acordar aqui nesse mundo no dia de amanhã e fazer como o alvo principal e ter o nosso olhar voltado somente para riquezas, bens, mais e mais, certamente não vai mudar isso. E nem o mais rico dos homens até hoje sobreviveu por um pouco mais de um século, né? Isso é natural, é o caminhar de nós todos. E aí vem a pergunta para este homem: quem vai ficar com este tudo que você guardou? Tudo que ele guardou eram bens materiais. E às vezes não importa muito a resposta quem vai guardar estas coisas, não adianta nada para quem está partindo, quem vai ficar. Se são herdeiros diretos ou na ausência deles outros, e provavelmente alguns que em alguns anos vão torrar tudo aquilo que receberam fácil. Muitas vezes é assim. Não importa na verdade isso, importa o que foi que este homem guardou. Ele guardou coisas e bens, e propriedade, e colheita. Ele entesourou para si próprio, e por isso ele também procura só soluções em si próprio, e não fora dele, em Deus. Se nós apenas guardamos posses e bens, então receio que esta hora, quando Deus nos chamar e disser esta noite, ou no dia de amanhã, será uma hora difícil, será uma hora triste e de nulas perspectivas se nós apenas guardamos pensando para esta vida. A soberba daquele homem da história que Jesus conta foi a sua loucura. A soberba de pensar que ele tinha as soluções e que ele haveria de poder gozar de tempo para gastar os seus bens. Este é o maior dos tesouros depois da vida eterna, porque ela de fato é passada na presença de Deus na eternidade, mas o maior dos tesouros é o tempo. E este está hoje menor do que ontem, para cada um de nós. E a nossa perspectiva é de que o nosso desejo é de que a gente possa olhar um bom trecho para frente, mas não sabemos. Assim, a questão é, nesse texto, primeiro, o olhar demasiadamente doentio, afetivo, apegado aos bens, não o problema dos bens em si. Segundo, existe espaço para Deus na história deste homem, na história da vida dessa pessoa e de tantos. Terceiro, a riqueza material sem uma riqueza espiritual não garante vida nova, nem vida eterna, e nem tampouco vida terrena, embora os bens e as riquezas possam tornar algumas coisas mais fáceis, possam ajudar, mas a perspectiva de um olhar focado só nisso é um problema nesse mundo. Por isso tanta corrupção, tanto acúmulo e tanta fome. E tanta gente que gostaria de apenas um pedaço de pão.
E não venhamos com essa de que as pessoas não querem, não querem. Isso é a resposta fácil para a gente achar que a gente não precisa fazer nada. Então, ancorar a vida nos bens que é o problema. Não em si ter sido abençoado com algumas coisas. Assim diz o texto lá em Mateus capítulo 6, 19, não ajuntai para vocês tesouros na terra, mas nos céus. Que você possa, naquilo que você possui, ser muito grato. Que nós possamos ser, louvado seja Deus, por cada manhã, por cada semente, por cada fruto. Que nós possamos ser gratos quando há muitos frutos. E nós possamos ser solidários quando há muito, porque isto fará um bem imenso para o nosso coração. Que Deus te abençoe, te ilumine, abençoe a tua família. Fique na paz e na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia.